Boa tarde, gente. Professor Márcio, Colégio Gênesis, tranquilo? Gente, estamos começando agora a terceira aula do nosso projeto de revisão de literatura voltado para o vestibular. Gente, hoje estamos começando a escola literária conhecida como arcadismo, mais comumente, tá? Também podendo ser conhecida como setecentismo ou como neoclassicismo. Olha o prefixo neo, novo classicismo, um resgate dos valores clássicos lá de Portugal. Lembrando que o Brasil não teve período clássico, tá? Esses valores do classicismo só chegaram aqui via Portugal. Gente, vamos olhar com calma essa imagem aqui, ó, tá? O arcadismo em uma imagem. Gente, olha só. Essa imagem resume o que é o arcadismo, tá? O contato com a natureza, o casal apaixonado, completamente ausência de civilização, ovelhas, porque eles tinham muita ideia do pastoralismo, tá, gente? Então, eu quis começar com essa imagem também, porque a poesia Arcade, ao contrário da barroca, ela é uma poesia muito pictórica, ela é uma poesia que cria imagens, ela é uma poesia que muitas vezes é descritiva da natureza. Essa cena, no poema que a gente vai analisar um pouquinho mais para frente, é praticamente sendo descrita, tá? Praticamente sendo descrita. E aí, gente, eu vou bater numa tecla que eu quero que interiorizem vocês. O arcadismo surge como uma contraposição aos exageros do barroco, tá? Existe uma tendência na literatura, gente, a ver como se fosse um ping-pong de características. Um movimento extremamente complexo é seguido por um movimento que preza a simplicidade. Quando você pega o romantismo, que é aquele derrame de emoções, as emoções à flor da pele, exagera amores enlouquecedores, você logo em seguida tem o realismo. O que é o realismo? Tá? Seria o amor, tá? Ligado às convenções sociais, ligado às cobranças da sociedade. Gente, eu falo muito de amor, porque, na verdade, amor é o tema mais universal que existe na literatura. Gente, primeira coisa que a gente vai reparar é, assim, uma coincidência. Também em Minas Gerais, também em Minas Gerais. Por quê? Porque é onde estava o dinheiro. Tá? Onde estava o dinheiro. Os poetas arcas brasileiros, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, estavam diretamente ligados à Inconfidência Mineira, tá? Então, gente, é uma verdade meio dura, mas é verdade. A cultura, ela depende de um pouco de dinheiro para poder se desenvolver. Então, o barroco aconteceu em Minas, sim. O arcadismo aconteceu em Minas, sim. E não é uma coincidência. Não é uma coincidência. Tá? A gente vai chegar um pouquinho mais à frente da linguagem que a gente vai conversar. E o que é arcadismo? Para a gente não repetir esse nome mecanicamente, o nome arcadismo vem de uma região da Grécia Antiga que hoje em dia não existe mais politicamente falando. Chamava-se Arcádia. Era uma região que era agrícola, era uma região campestre, era uma região extremamente idealizada na natureza. Então, ela era uma inspiração poética clássica da Grécia. Lembrando, tá, gente, que sendo classicismo, neoclassicismo, é natural que haja uma volta, tá, para os ideais da Grécia, o berço de tudo isso. Gente, olha só, uma coisa que eu quero falar, uma curiosidade, tá, é que assim, aproveitar para fazer uma recordação, gente, que o primeiro poema épico da literatura brasileira surgiu nessa época, tá? Um poema chamado Caramuru, de Frei Santa Rita Durão. Vamos fazer uma recordaçãozinha aqui, galerinha. O que é um poema épico? O que é um poema épico? Lá na origem da literatura, nós tínhamos três gêneros literários: o lírico, o épico e o dramático. O épico, na sua origem, tá? Era a poesia usada para contar histórias, era a poesia com elementos da narrativa. Tanto que hoje em dia você fala em gênero narrativo. Gênero narrativo. Então, um poema épico, tá? É um poema que tem elementos de narrativa e que é usado para contar uma história. O mais conhecido, disparado, tá? É Os Lusíadas, de Camões. Tá, gente? Lembrando que tem uma curiosidade, né? Em Portugal fala-se que tem duas Bíblias, né? Tem a Bíblia cristã e a Bíblia da nacionalidade, que é os Lusíadas. O Brasil não tem nenhuma obra que tenha um impacto cultural tão grande quanto os Lusíadas. Não estou falando de qualidade, é
Claro que a literatura brasileira tem obras tão boas quanto a portuguesa, quanto qualquer lugar do mundo. Mas o que acontece é que nós não temos nenhuma obra que encarne tanto o ser brasileiro como os Lusíadas encara o ser português. O ser português, gente. É uma obra muito legal. Se alguém tiver oportunidade, for para Lisboa, tá? Vai ver que na entrada do Rio Tejo, tá? Tem as estátuas das ninfas em pedra de mármore, tá? A Lisboa inteiro tem marca ligada a Camões. Camões foi o maior poeta português de todos os tempos. Costuma-se falar que a literatura portuguesa ela tem momentos divididos entre Camões e Fernando Pessoa, tá? Mas isso é um pouquinho mais para frente. Gente, olha só. Eu quero que vocês imaginem a situação. Você tem uma prova de literatura, tá? Aí você chega e fala para sua amiga, seu amigo, cara, estudei tudo de barroco, vou apavorar. Seu amigo fala assim, cara, a matéria é arcadismo. Você vai pensar, meu Deus, estou ferrado? Não, não. Vocês vão reparar, tá, que o arcadismo, ele tem características diametralmente opostas à do barroco. Existem características em que eles se tocam, em que eles se aproximam, mas de uma maneira geral, são características extremamente opostas. É como se o barroco tivesse atingido o nível de saturação, tá? Que ele se esvaziou. Lembra que o barroco, nós estamos em pleno conflito antropocêntrico e teocêntrico. Quando você fala do arcadismo, nós temos o antropocentrismo por definição. Por definição. Por isso, gente, que eu coloquei esse primeiro slide aqui, ó, tá, gente? Eu coloquei como confrontação de características. Porque vocês vão reparar que as características realmente são opostas. Enquanto você vai lembrar do barroco, você tinha cultismo e conceptismo. O cultismo muito mais na poesia, o conceptismo muito mais na prosa, mas sempre há uma intercuspidação, tá? Isso nos levava a ter uma linguagem rebuscada, cuidadosa, pensada, milimétrica. Quando você chega no arcadismo, não. O arcadismo é extremamente simples, objetivo e direto. Obviamente vão ter palavras que você não vai entender, porque a língua é um fenômeno vivo. A língua que se falava em 1756, evidentemente, não é língua que nós falamos em 2020. Então, vão ter palavras que você vai falar, nossa, o que é isso? Mas o que está escrito aqui? Basta o uso do dicionário. É diferente do barroco, que a própria construção da poesia, com inversões, com figuras de linguagem extremamente sofisticadas, exige uma reflexão. Exige uma reflexão. Tá? No barroco, nós temos o uso abusivo de figuras de linguagem. Olha o arcadismo. Uso econômico de figuras de linguagem. Tá? Vamos fazer uma característica aqui. Pelo fato de o arcadismo brasileiro ter se desenvolvido, principalmente em Minas Gerais, a metáfora mais comum que existia era a comparação da beleza feminina com ouro, com pedra, com minerais. Por quê? Minas Gerais. Era a realidade deles. Era a realidade deles. Tá? E aí tem uma coisa muito interessante, na verdade, gente. A gente vai ver que todas essas características do arcadismo, elas se reúnem nos chamados princípios latinos, que a gente vai ver daqui a pouco. Um desses princípios latinos, tá, é o locus amoenos, é o contato com a natureza. Somente em contato com a natureza, com a simplicidade, com a objetividade da natureza, o homem pode atingir o equilíbrio, que é uma palavra-chave para o arcadismo. Só que a natureza do Brasil é diferente da natureza de Portugal. O que acontece? No arcadismo vão começar a surgir as primeiras descrições poéticas da natureza brasileira. Lembra que quando você fala do quinhentismo, aquilo não era poesia, aquilo era uma carta de intenção. A linguagem era descritiva, mas era literatura de informação. Aqui é outro papo, tá? Outro papo. O barroco era um movimento cristão. Podia até ser um momento de conflito entre reforma e contra-reforma, entre catolicismo e protestantismo, vertentes diferentes do cristianismo. Ponto final. Quando você fala do arcadismo, surge o paganismo. Gente, paganismo, o pagão, é uma palavra que ela tem certas conotações que muitas vezes são negativas, e as pessoas não entendem exatamente o que ela significa. O paganismo, o pagão, é qualquer pessoa que não siga as religiões abrâmicas, não siga o cristianismo.
Tá? Então existe uma certa tendência a achar que pagão é alguma coisa ligada ao mal. Tem nada a ver, tá, gente? O paganismo é apenas a pessoa. Um budista é um pagão. Por quê? Porque não segue nenhuma religião ligada ao cristianismo, tá? E por que o paganismo? Porque o contato com a natureza e a busca dos valores da Grécia Antiga vão fazer ressurgir os valores e as crenças clássicas. Então vão surgir Zéfiros, vão surgir Pan, vão surgir todos os termos ligados ao panteão, ao conjunto de deuses do cristianismo, do classicismo, perdão. Olha aqui, gente. Barroco, conflito, teoantropo, fé e razão. Olha que legal. Aqui a palavra-chave do barroco é conflito. Não há combinação. O equilíbrio é impossível. Ah, mas e o arcadismo, professor? O senhor falou que é completamente diferente. E, repito, vai ter um determinado princípio latino, tá? Chamado aurea mediocritas, que vai falar do valor, ou áurea, de ouro, do equilíbrio entre fé e razão, do equilíbrio entre teocentrismo e antropocentrismo. Não pensem que o fato de ser um movimento antropocêntrico, mas então havia uma negação de Deus? Não! Apenas havia um entendimento de que a vida carnal é essa, e você pode, ao mesmo tempo, simultaneamente entrando em harmonia, cuidar da sua vida espiritual. Não que haja uma eliminação. Isso é bobagem, tá? Gente, barroco, urbano. Vocês vão lembrar das características do barroco, vocês vão lembrar que muitas das poesias de Gregório de Matos era destruindo Salvador, tá? Esculachando as figuras políticas de Salvador, o ambiente econômico de Salvador, o ambiente de exploração de Salvador na Bahia. Quando você pega o arcadismo, vai ter o fugere urbem, a fuga dos ambientes urbanos. Isso vai aparecer na figura do bucolismo e do pastoralismo. Por que bucolismo e pastoralismo? Eles se colocavam como pastores diretamente ligados à região da Arcádia e sempre em contato com a natureza. É quando começa a surgir aquela ideia, galerinha, do cara chamado Rousseau. O homem é corrompido pela sociedade. Então, o homem só pode atingir a sua verdadeira grandeza como ser humano em contato com a natureza e longe da corrupção. Longe da corrupção da sociedade. O barroco tem aquele sentimento de culpa cristã. É o homem tendo o desejo de aproveitar a vida, porque tem o conflito entre o espírito e a carne, aproveitando os prazeres da carne, mas se sentindo brutalmente culpado por causa disso, se sentindo afetado, se sentindo devorado por dentro. O arcadismo não. O arcadismo tem o chamado carpe diem. Carpe diem. Colha, aproveite o dia, aproveite o momento. Tá, gente? Não tem como eu deixar de falar, nem é o filme que eu coloquei no final como dica, tá? Mas não tem como eu não falar, para vocês entenderem o que é carpetinha, assistam um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos. É um filmaço lírico, e você não entende exatamente o que é o carpe diem. Então, gente, lembra, olha de novo a confrontação. Quando você fala do barroco, é o homem preso dentro de si mesmo, em conflito, em angústia, vivendo uma realidade noturna, uma realidade diurna. O arcadismo não, o arcadismo aproveita a vida. O tempo vai passar. O tempo vai passar. Agora, gente, entra aquilo que eu falei para vocês. Princípios latinos. Gente, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Ao mesmo tempo, guardem o que eu vou falar. Ao mesmo tempo em que os princípios latinos, eles definiram o arcadismo, eles também limitaram o arcadismo. Por quê? Vamos entendê-los individualmente. Fugere urbem, fuga da cidade, voltaram-se para a natureza. As poesias árcades sempre se dão, na sua grande maioria, em contato com a natureza. O homem perto do campo. Locus amoenos é muito ligado ao fugere urbem, lugar ameno. Fugir da agitação dos centros urbanos. Os centros urbanos são locais de corrupção, são locais em que o homem não pode atingir o seu equilíbrio. Tá? Carpe diem, aproveitar o tempo presente. Que eu acabei de falar. Áurea mediocritas, áurea mediocridade. Louvação à vida equilibrada, espontânea, humilde, em contato com a natureza. Vamos desmistificar outra palavra aqui.
A gente costuma, existe hoje, tá? Deixa eu começar. Existe um conceito chamado polissemântica, polissemia, que a palavra pode ter mais do que um significado, tá? Gente, hoje existe e é perfeitamente aceitável você pegar um trabalho que é um trabalho que está medíocre, um trabalho fraco. Só que a origem da palavra mediócritas seria equilíbrio, tá? O critério do meio. Então, quando você pensa em áurea mediocridade, não pense que nós estamos falando. Então, é uma porcaria o ouro? Não. Não. Quer dizer que o homem atingirá sua felicidade quando ele atingir o equilíbrio entre a fé e a razão, entre a religiosidade e a mundanidade. Tá? É a busca do equilíbrio. Lembra que nós temos o conflito, agora nós temos a acomodação. E o inutile truncate. Cortem essas inutilidades. Linguagem simples e objetiva. Tem uma piada aqui, mas eu não vou fazer. Tá? Gente, por que ao mesmo tempo em que isso define o arcadismo, isso limita o arcadismo? Porque tornou a obra arcádica esquemática. Tá? A pessoa, o poeta Arcade, que ia produzir a sua obra, ele tinha tal obsessão em se ater a esses princípios que ele se tornava limitado. Ele se tornava limitado. Diferentes poetas, pessoas diferentes, com diferentes inspirações, com diferentes formações, eram obrigadas, eram induzidas a seguir o Fugere Urbem, o Locus Amoenus, o Carpe Diem, o Aurea Mediocritas e o Nutilia Truncat. Isso fazia com que as poesias, muitas vezes, fossem todas muito parecidas. Fossem todas muito superficiais. Por quê? Porque quando você está dentro de... Você pega poetas diferentes e tenta enquadrá-los no mesmo modelo, tá? É natural que haja uma acomodação. É natural que as poesias convirjam todas para o mesmo lado. As poesias tinham que estar em contato com a natureza, uma negação dos centros urbanos, um carpe diem, uma busca do equilíbrio e uma linguagem simples e objetiva. Isso tornou limitador. Isso tornou limitador. Tornou a poesia Arcade muitas vezes um pouco superficial. Tá? Um pouco superficial. Outras características, e agora, gente, está em outro slide, inclusive, porque aqui nós temos já um distanciamento maior do barroco. Havia a presença de musa, tá? Marília de Dirceu. Marília, a musa maior de Cláudio Manuel da Costa. Gente, então sempre que você vê um poema, tá, em que aparece dedicado a um substantivo feminino, tá? Nise, Ângela, Marília, são poemas Arcades. Pseudônimos, eles usavam pseudônimos, geralmente pseudônimos, nomes ligados ao à antiguidade grega. Eles eram sonetistas, havia uma preferência expressa pelo soneto. Lembrando aqui uma coisa, tá, gente? Quando a gente está falando de literatura, não existe uma característica que você possa falar que seja 100%. É óbvio que, como eu falei anteriormente, surgiram poemas épicos, surgiram poemas satíricos, bocage ainda, tá? O amor convencional sem grandes obstáculos, contrário ao que se irá encontrar no romantismo. Vamos aproveitar e vamos desmistificar uma característica aqui. Gente, todo mundo adora pensar, quando a gente fala de romantismo, nós estamos falando somente do amor que dá certo, do amor feliz, tá? Olha o item que eu coloquei, amor convencional e sem grandes obstáculos, contrário ao que se irá encontrar no romantismo. Ah, professor, mas então no romantismo o amor tem obstáculos? Sim. O romantismo é um amor que, em grande maioria das vezes, não dá certo. É o amor que, por diferentes motivos sociais, raciais, não se realiza. Ou se realiza depois de muito custo e muito sofrimento. Tá? Então, o romantismo, você não se esqueça da obra básica do romantismo, né, gente? Romeu e Julieta. Tá, gente? Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá, gente? Então, guardem isso. Guardem isso. Isso é particularmente importante. Principais autores e obras. No Brasil, nós temos Cláudio Manuel da Costa. Eu coloquei 2 vezes Cláudio Manuel da Costa, gente, perdão. Tomás Antônio Gonzaga, Frei Santa Rita Durão e, em Portugal, Bocage, o Eumano Sadino, que será retratado a seguir. Gente, por quê?
eu fiz questão de pegar Boccaccio. Vamos entender uma coisa, gente. Como eu já falei para vocês logo no começo, quando a gente fala dessas escolas literárias, tem que ficar muito claro que não acontece da seguinte maneira. A gente viu que começa em 1756. Ah, quer dizer que 31 de dezembro de 1755 todo o barroco cessou e todos os arcas começaram e depois em 1825 todo o arca... Não, não. Todas essas mudanças são gradativas e o fato de um movimento se sobrepor não quer dizer que o outro foi anulado. Não quer dizer que o outro foi anulado, o outro deixou de existir. E os grandes autores, os maiores autores, são aqueles que são capazes de navegar entre esses movimentos, de captar a mudança no ambiente artístico. Boccaccio, a genialidade de Boccaccio está no arcadismo, sim, mas está principalmente na fase pré-romântica dele. Na fase pré-romântica. E Boccaccio tem uma coisinha interessante que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Tá? Gente, quando você pega muitos autores, você pega, por exemplo, Mário de Andrade. Mário de Andrade é intimamente associado à primeira geração modernista do Brasil. Só que ele estava escrevendo até 1960. Ele passou pela segunda geração, ele passou pela terceira geração. Quando você pega Machado de Assis foi um autor romântico, naqueles romances de nomes de mulher, Helena, Yaya Garcia, que são aqueles romances de dramas, aquelas emoções exageradas, o sofrimento amoroso. Ele soube flutuar e amadurecer a obra dele em direção ao realismo, com Dom Casmurro, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tem uma obra dele chamada Esaú e Jacó, que flerta com o naturalismo. Ela tem elementos do naturalismo. Então, não quero, é um erro você querer pegar e rotular. Rotular. Um exemplo muito claro, gente, é o soneto. O soneto não define escola literária nenhuma, porque depois que ele surgiu em Portugal, na verdade na Itália, tá? Ele é presente até hoje, em maior ou menor grau, em maior ou menor inflexibilidade, mas ele está sempre presente. E Boccaccio, ele foi genial porque ele não só foi um poeta arcade soberbo, tá? Como ele soube captar as mudanças, e perceber que o mundo estava mudando, caminhando para o romantismo. Então, ao mesmo tempo que ele produziu e definiu o arcadismo em Portugal, ele foi o introdutor do romantismo. E tem uma curiosidade dele, né, gente? Boccaccio, ele foi um pornógrafo de mão cheia. Evidentemente, eu não vou colocar isso para vocês, tá? Gente, grafia vem de escrita, telegrafia, tá? Datilografia, de dedo, pornografia. Quando eu digo pornografia, não é que eles usavam a palavra, era pornografia. E isso teve um efeito até negativo com relação à obra dele. Por quê? Por quê, gente? Porque quando você fala de lirismo amoroso, quando você fala de pré-romantismo e você fala de pornografia, obviamente as pessoas ele se tornam muito mais conhecido pelas obras poéticas pornográficas. Tá? Eram obras extremamente engraçadas, eram obras divertidas, eram obras de leitura muito simples e imediata. Tá? Então, o fato dele escrever pornografia nublou o grande poeta que ele era também. Ele ficou conhecido só pela pornografia. Para vocês terem uma ideia, tá? Quando eu estive em Lisboa, eu vi, tá? Existe uma série de filmes, digamos, adultos em Portugal, tá? Em que o ator faz o papel de Boccaccio. Tá? Chama As Palavras da Paixão, uma coisa assim. Então, gente, ele acabou sendo conhecido pelas razões erradas. Mas não se esqueçam, tá? Ele talvez seja um dos maiores sonetistas da literatura portuguesa, ao lado de Camões e Florbela Espanca, tá? Olha só, gente, esse slidezinho aqui, ó, os dois Boccacios. Galerinha, ó, a dica que o tio vai dar. Sempre, num primeiro momento, o que vocês vão fazer é ler o poema inteiro. Tá? Nada se pode comparar contigo. O ledo passarinho que gorjeia, dalma exprimindo a cândida ternura, o rio transparente que murmura e por entre pedrinhas serpenteia, o sol que o céu diáfano passeia, a lua que lhe deve a formosura, o sorriso da aurora alegre e pura, a rosa que entre os éfiros ondeia, a serena, amorosa primavera,
o doce autor das glórias que consigo, a deusa das paixões e de Cítera. Quanto digo, meu bem, quanto não digo, tudo em tua presença degenera. Nada se pode comparar contigo. Gente, esse poema é de uma superficialidade, tá? Eu quero que você imagine um encontro em que você está com o seu boy, tá? Você saiu, você foi com o seu namorado e falou, amor, vamos passear no campo. Você está de braço dado com ele, você pensando, nossa, né, meu, que programa mais esquisito, assim, né? Aí ele começa a apontar. Ele fala, amor, olha, o lindo passarinho que gorjeia, o passarinho está cantando. Olha a ternura dele. Olha, amor, o rio, como ele serpenteia e murmura por entre as pedras. Olha, amor, o sol, ele passeia pelo céu, a lua brilha. Olha o sorriso da aurora, está amanhecendo, meu amor, que lindo. Olha a rosa, que entre os zéfiros ondeia. Zéfiros são os ventos da paixão. Então, a rosa que balança ao vento. Aí ele fala, a amorosa primavera, as glórias que a primavera traz. Tudo que eu disse e tudo que eu não disse, nada se compara à sua beleza. É isso que esse poema fala. Vocês reparam que é um poema divertido, gostoso de ler, tá? Bonito. Você imagina assim, vocês reparam que ele é bem pictórico. Ele descreve os pássaros, ele usa o sentido, ele escreve visão, ele escreve som, tá? Só que é um casal indeterminado andando, ele apontando diversos elementos da natureza. Olha o locus amoemus, tá? Apontando diversos elementos da natureza e no final falando para ela, meu amor, tudo isso que eu digo, quanto digo, meu bem, quanto não digo, tudo em tua presença degenera, nada se pode comparar contigo. Regenerar é como se fosse uma reconstrução, uma reparação. Degenerar é estragar. Ou seja, a beleza da mulher amada, nesse caso, é tanta que a própria natureza se torna insignificante. Insignificante. E olha só, gente, isso que eu quero que vocês entendam. Os poemas Árcades, muitas vezes, eram esquemáticos, eram todos essa proposta. Eram todos essa proposta. Muitas vezes, a descrição da natureza era diferente. Muitas vezes, aparecia o nome da musa. Tá, gente? Muitas vezes era um amor um pouco mais angustiado, um pouquinho mais carnal. Mas era isso que aconteceu no arcatismo. Esse poema define o arcatismo por definir. Define por definição, isso é muito bom, né? Ele representa o arcatismo por definição. Porque você pega, mesmo passados quase 300 anos, as únicas palavras que a gente não entende são palavras que a gente tem que procurar no dicionário, porque são palavras ligadas à mitologia grega, que é Zéfiro e Cítara, que é um instrumento musical. Gente, certo? Agora, olhem a diferença. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que no poema Árcade, ele é indeterminado, ele está falando de um casal. No Bocage pré-romântico, ele está falando dele. O egocentrismo, o voltar-se para dentro, para as próprias dores, para as próprias angústias, é uma característica definidora do romantismo, tá? O egocentrismo. Gente, então vamos lá. Incultas produções da mocidade, exponha vossos olhos, ó leitores, vede-as com mágoa, vede-as com piedade, que elas buscam piedade, não louvores. Ponderai da fortuna a variedade, os meus suspiros, lágrimas e amores. Notai dos males seus a imensidade, a curta duração dos seus favores. E se entre versos mil de sentimento encontrardes algum cuja aparência indique festival contentamento, crede, ó mortais, que foram com violência, escritos pela mão do fingimento, cantados pela voz da dependência. Olha só, ele já era mais velho, pré-romântico. De cara, ele fala que o que ele produziu quando ele era moço, tá? É inculto. É digno de piedade e não de louvor. Olha só, vede-as com mágoa, vede-as com piedade e não com louvores. Ou seja, o que eu produzia antes era inculto e é digno de pena. Ponderai da fortuna a variedade. Fortuna, nesse caso, é sinônimo de sorte, de acaso. Ponderai da fortuna a variedade, nos meus suspiros, lágrimas e amores. Notai dos seus males, eu adoro esse verso.
Notais dos seus males a imensidade, a curta duração dos seus favores. Olha só, olhe como para mim a fortuna, a sorte varia, varia. Nos males ela é imensa, nos favores ela é curta. Olha o egocentrismo. Uma característica que a gente vai começar a reparar, gente, tá? No romantismo é que existe uma ideia de escapismo. A morte é fuga. Tá? E se entre versos mil de sentimento encontrardes alguns cuja aparência indique festival contentamento, se entre esses milhares de versos que eu fiz na mocidade, você encontrar algum que mostre contentamento, crede, ó mortais, que foram com violência, escritos pela mão do fingimento, cantados pela voz da dependência. Se você ainda encontrar algum verso meu que configure felicidade, isso era fingimento, isso era dependência, era fruto de violência, era dor. Gente, vocês vão reparar como esse poema, tá, gente? Eu transpiro bastante, não tem jeito, gente, tá? Calor é complicado, vocês sabem que eu sou bem magro. Gente, o romantismo está expresso aqui. E eu gostaria, para quem está acompanhando as aulas, tá, que pare e veja esse poema e leia mais algum de Bocage. Porque vocês vão reparar em Bocage aqui características extremamente românticas. O egocentrismo, tá, gente, é o poeta se voltando para as próprias dores, tá? A gente vai notar a presença do escapismo, um certo louvor à morte, por mais estranho que isso possa parecer. Tudo vai vir de um homem chamado Lord Byron, tá? Lá da Inglaterra. Mas isso realmente é assunto para a próxima aula. Reparem no choque que há entre esses dois poemas. Um é um dia ensolarado, passarinhos cantam, riozinho murmura, ele fala do sol, a aurora sorri para ele. Olha uma figura de linguagem aqui, a prosopopeia, tá, gente? Que é a atribuição de características humanas para elementos naturais. E no final ele ainda fala para a menina: olha, tudo isso é lindo, mas nada se pode comparar contigo. Pensa bem se um boy falando assim para vocês, hein, meninas? Meu Deus do céu, hein? Eu não sei. Capaz de menina falar, nossa, que cara mais melado, né? Então, gente, olha só. Enxerguem a diferença. Nós temos um poema leve, tá? Um poema bonito, um poema de leitura suave, que se passa durante o dia, que é um casal que, obviamente, está apaixonado e está junto. Tá, gente? Para um poema em que ele fala que tudo que eu fiz é inculto, não é para ser louvado, é digno de pena. Ele fala que a vida dele, esse verso é demais. Notais dos males seus a imensidade e a curta duração dos seus favores. Quando a sorte olhou para mim, ela olhou muito mais na hora dos males, muito menos na hora dos favores. Gente, entendam a diferença. Entendam a diferença. A mudança que houve no Bocage Arcade para o Bocage pré-romântico. Vou repetir. Por que eu escolhi Bocage em vez de um poeta brasileiro? Porque Bocage, ele teve esse papel de introduzir o romantismo. E quando você pega Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, a maior parte das obras se aproxima muito dessa obra Arcade, como eu falei. Tá, gente? Vamos aos tradicionais exercícios, crianças. Um de vestibular, outro de Enem. Gente, olha esse trechinho aqui, ó. Eu adoro esse exercício. Vocês vão ver que ele é extremamente óbvio, mas é porque isso aqui é didático, para vocês entenderem o que é o arcadismo. Olha só. Que havemos esperar, Marília Bela? Olha, arcadismo, ponto final. Tem o nome da musa. Tá? Na verdade, gente, musa vem de inspiração, daí vem a palavra museu, tá? É onde estão as musas. Que havemos esperar, Marília Bela? Que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e pode, enfim, mudar-se a nossa estrela. Ou seja, a gente vai ficar esperando muito o final da vida, talvez chegue tudo frio pra gente. Mudar-se a nossa estrela, mudar-se a nossa sorte. Ah, não, minha Marília, aproveite-te o tempo, antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Gente, semblante, o rosto. Aproveite-te o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça.
Gente, aqui por definição, nós temos o carpe diem. Aproveite o tempo. Roubar do corpo as forças sempre de graça. Ou seja, enquanto você tem a beleza da juventude, enquanto a sorte sorri para nós, aproveitemos a vida. E não nos esqueçam, tá, gente? A gente está falando de 1756. Então, pode parecer muita ousadia falar, aproveite do tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semelhante a graça. Evidentemente, é uma chamada a um relacionamento físico. Claro. Nossa, professor, mas é tão sutil, sim. Fazem 300 anos. Tá, gente? 300 anos. Então, evidentemente, arcadismo. Você mata pelo título, pelo título, Marília de Dirceu. Pelo nome, Marília Bela. Tá? E pela presença do carpe diem. Aproveite de o tempo. Esse agora, gente, então, perdão, esse agora, galerinha, estamos no Enem. É uma música bastante conhecida. Não vou cantar nem a pau, hein? Aluno meu já sabe disso, não adianta nem pedir. Especialmente quem já tem aula comigo há muito tempo. Texto 1. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau-a-pique e sapê, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Ele declara que ele quer uma casa, tá? Onde ele possa ter o suficiente para viver. Olha a ligação à arte, à simplicidade. Amigos, discos, livros. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade, o lisonjeiro encanto, aqui descansa a louca fantasia, e o que até agora se tornava pranto, se converta em afetos de alegria. Olha só, olha só. Ele está declarando choupana, uma cabana muito simples, muito rústica. Ele está declarando que ele prefere a simplicidade e a honestidade de uma choupana, de uma casa simples, do que a cidade. Na cidade só há pranto, só há choro. Aqui na minha choupana, o que nós temos é afetos e alegria. Olha o Fugere Urben, galera. Olha o Fugere Urben. Ele fala, chega a ter mais preço. Ó, se o bem da choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade, o lisonjeiro encanto. Vocês lerem o poema inteiro, vocês vão descobrir que quando ele fala de lisonjeiro, ele está falando da lisonja falsa, tá? Da pessoa que elogia você por interesse. Gente, aqui nós temos dois trechos. Um é Zé Rodrigues e Tavito. Quem canta, eu acho que é Elis Regina, tá? E é a música favorita da minha mãe, na verdade, tá? E depois nós temos um trechinho do arcadismo. Olha só. Embora muito distante entre si na linha do tempo, os textos aproximam-se para o ideal que defendem Olha, gente, como sempre, dica de professor de cursinho, a não ser que a alternativa seja escancaradamente óbvia, leia todas. O uso da emoção em detrimento da razão puseste a retira do homem seus melhores sentimentos. Errado. Errado. O arcadismo é antropocêntrico. Sendo antropocêntrico, ele é ligado à razão. Então, é o uso da razão em detrimento da emoção. O desejo de enriquecer no campo, aproveitando as riquezas naturais. Nossa, gente, esse não tem nada a ver. Pelo contrário, não quer, ele quer respeitar a natureza e ele nega o desejo de enriquecer. Aurea mediocritas. A dedicação à produção poética junto à natureza, fonte de inspiração dos poetas. O sonho de uma vida mais simples e natural, distante dos centros urbanos. Gente, não tem nem dúvida. De cara ele fala, eu quero uma casa no campo. Na outra ele fala, o bem desta choupana pode tanto que chega a ter mais preço e mais valia que a cidade. O sonho de uma vida assim, mais simples e natural, distante dos centros urbanos. Gente, Fugere Urben, Aurea Mediocritas, Locus Amoenos, Inutilia Truncat. Isso define o arcadismo. Gente, antes de eu passar para as dicas de leitura que eu sempre dou, tá? Eu vou ressaltar um fato. Gente, o que nós estamos fazendo aqui
nada mais é do que uma pincelada. O arcadismo, gente, é um bimestre de aula. O que nós estamos fazendo aqui é um direcionamento, é uma bússola, é você saber o que você vai buscar quando você vai estudar. Bom, gente, quando eu percebi, tá? Eu tinha escolhido duas obras que eu percebi que eu tinha feito duas mulheres que eu admiro imensamente e não foi intencional. Bom, gente, filme, tá? Olga. Olga, tá? Minha amiga Mari, que está aqui comigo, já se emocionou, porque, olha, gente, me arrepia, tá, gente? Por que que eu gostaria que vocês assistissem esse filme? Porque ele é diretamente ligado à segunda geração modernista, tá? Quando tem como um fantasma do comunismo, tá, gente? Vai surgir aquela ideia da pós-segunda guerra mundial, a Guerra Fria. Então, não só Olga, é um filme soberbo. Vocês vão acabar tomadas de lágrimas, tá? Imagino que sim, tá? Ele é um filme pra gente que vai estudar literatura, é muito importante. É muito importante. Olha essa imagem que eu peguei, ela tem a foice e o martelo comunista. Ela era judia, ela foi devolvida à Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, envolveu o campo de concentração. Mulher, tá? O símbolo de mulher. Por quê? Porque ela fazia questão de se afirmar que, como mulher, ela não devia nada a homem nenhum, nem coragem, nem valentia. Eu vou falando até vai me arrepiando. E o coração, porque Olga era uma mulher de amor, feita de amor. Lembrando, uma figura absolutamente real. Real. Tá? E o outro livro, gente, que eu considero uma obra importantíssima, Madame Bovary. Por que que eu peguei esse livro? Vou repetir a metáfora que uma professora minha chamada Sônia fez quando eu fiz faculdade. Ela falava que até a publicação de Madame Bovary na França, a mulher era um acessório do homem. Tá? A mulher segurava a sua bolsa e o homem segurava a sua mulher. A mulher não tinha profundidade. A mulher não precisava ser. A mulher bastava parecer. Ela tinha que ser bonita. Ela tinha que ser elegante. Sabe pinguim de Madagascar? Tem que sorrir e acenar. A mulher não era retratada na literatura de maneira profunda, como eram retratados os homens, porque havia esse pensamento maluco de que a mulher não tinha esse tipo de profundidade. Gente, isso é uma alucinação, tá? Emma Bovary, de Madame Bovary, é a primeira mulher que é uma mulher de personalidade, é uma mulher corajosa, é uma mulher que assume ter desejos sexuais, o que para a época foi um escândalo, tá? Então, hoje, pode não parecer grande coisa, mas essa obra, que é a obra inaugural do realismo no mundo, tá, gente? Ela abriu uma porteira para mostrar que a mulher, para você retratá-la como personagem, tanto quanto um homem, só que ela usa saia, né? A diferença é essa. Tá, gente? Então, Madame Bovary foi a primeira vez que uma mulher começou a ter profundidade no sentido de se tornar um personagem esférico. Vamos lembrar disso, só para terminar? O que é o personagem esférico? É aquele que vai mudando durante a obra. Os seus traços definidores mudam de acordo com o que a obra vai passando, os conflitos vão se dando. Galerinha, encerramos por aqui. Terminamos arcadismo. Próxima aula, romantismo. Nós vamos ver uma definição rápida das três gerações e do momento histórico, porque isso é muito importante, para depois nós podermos ver o terror dos vestibulares. Iracema, a virgem dos lábios de mel. Muito obrigado, galerinha. Aquele abraço. Terminamos por aqui. Professor Márcio se despede.